Vê um papel, uma caneta para mim aí, galera. Não, papel não, papel tenho aqui, não uma caneta. Estamos ao vivo aqui pelo Instagram. Desligar esse ar aqui que está fazendo muito barulho. Oi, Lid, como vai? Tudo bem? Primeiro a entrar aí, Lid. A Jet Casa entrou agora também, a Lidiane está atenta, hein? A galera está chegando ainda. Vamos chegando aí, o Gumaída entrou e a galera vai chegando. Desliguei o ar aqui que estava fazendo um barulho imenso aqui nessa sala nossa. Como é que tá, pessoal? Quem for entrando, vai falando de onde é. Tudo bem, Lid? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Saudades de vocês aí do Sul, tá? Em breve estarei aí. Valeu? O Genivaldo acabou de entrar também. O Genival Imóveis, boa noite, tamo junto, lá de Recife. Legal, Glebas Equipilote entrou também, estamos juntos. A galera tá chegando. A Atila Augusto também acabou de entrar. Bom, o pessoal vai chegando aí, vai falando da onde é, o que faz, o que você está trabalhando dentro do business parcelamento do solo urbano, tá bom, galera? O Jorge Robson acabou de entrar. Hoje nós temos um conteúdo muito importante e um convidado especial, que é o Marcelo lá da Jet Casas, tá? Então assim, a gente vai trocar muita ideia sobre como empreender com casas dentro do seu business. Nós sabemos que muito business por aí precisa sim concomitantemente trabalhar as áreas construídas para que ele possa ser rentável. Então a gente vai discutir muito sobre isso hoje, tá bom, pessoal? Então a galera tá chegando, vou esperar a galera ir entrando aqui. Daqui a pouco eu já convido lá o nosso convidado especial de hoje, né, o Marcelo lá da Jet Casas. Vai trazer um conteúdo fantástico sobre custo de obra, né, sobre tempo também, que é um fator muito relevante para nós, né, nós do setor de loteamentos, do parcelamento do solo, da construção civil, ou seja, os engenheiros, os arquitetos, os corretores de imóveis, tudo que envolve o business, parcelamento do solo. Nós sabemos que o tempo nosso ele é muito valioso, né, um ativo precioso. E quando você vai trabalhar um business que demanda de um certo tempo para ele ficar pronto para você colocar ali na prateleira, quando você consegue diminuir essa timeline aí, com certeza isso é um ponto muito positivo e vai impactar bastante lá no final, lá no VGV do teu negócio, na timeline do teu projeto. Então a gente vai falar muito sobre isso hoje. O Átila, lá de Tubarão, Santa Catarina, venda de terrenos, legal. Estou com um projeto próximo aí em Caçador, tá, Átila? Não é tão próximo, mas é dentro do estado aí, né? E que legal, o Rei do Lote também acabou de entrar, bacana. O Vieira também entrou agora. A galera vai chegando, vai dizendo de onde você é, o que você faz no business, loteamento. Aproveita aqui para deixar a sua logomarca, aproveita aqui para deixar, né, para dizer para os pares aí da onde você é, o que você faz. Aqui é uma plataforma legal para a gente fazer um networking positivo. O método Lote, ele existe exatamente daí, né, para a gente, das dificuldades que nós tínhamos de fazer negócios no setor de loteamentos. Então, ou seja, aproximar pessoas está dentro do DNA do método Lote. Então isso é muito importante, tá, pessoal? Vai deixando aqui o site, aqui ó, a galera da Casa Americanas Engenharia colocou o site embaixo. Isso conecta muito, por quê? Porque talvez, coloca aqui de onde você é, talvez a galera aqui ó, a Ajar Imóveis, isso mesmo, a Ajar Imóveis, salvo engano, é de Palmeira, aqui no nosso estado do Paraná, entendeu? Então a galera vai trocando essa ideia, vamos aproximar pessoas para negócio, porque esse é o caminho, fazer networking. É através do networking, às vezes a gente está uma cal do parceiro que pode mudar a sua vida, isso mesmo. Então o método Lote, dentro das nossas redes, dentro dos nossos grupos de WhatsApp, dentro dos nossos encontros, aqui nas nossas lives que a gente faz semanalmente, é o lugar certo para você estar e fazer o networking. Olha lá, colocou loteazul.com.br, é isso aí, pessoal, bacana. Avisa Lar Imobiliárias, a equipe mais top, abraço, tamo junto, é isso aí, pessoal. O método Lote existe por causa de vocês. Então eu vou fazer aqui, eu vou aceitar o Genivaldo, ó, trabalho em Recife e região metropolitana, área para loteamentos e condomínio vertical. Pessoal, vocês estão precisando aí de algum business lá para a região
de Recife, chama o Genivaldo agora. De repente ele tem um business que você está precisando aproximar, o business que você está precisando fazer uma parceria, o business que alguém te pediu, se você é corretor de imóveis, fale lá com o Genival Imóveis, tá bom? Então a galera tá entrando ainda, o Carlos Desorzo, parceiro nosso, Desorzo Imóveis Santa Catarina. Desorzo aí, ó, vocês estão... Perdão, Rio Grande do Sul. Se vocês estão precisando, se você é do Rio Grande do Sul, se você está buscando alguma coisa no Rio Grande do Sul, fale lá com o Desorzo, com a galera. Então isso vai conectando aqui, ó. Ajar Imóveis, Palmeira, Paraná. Então, pessoal, isso é fantástico. A gente tem que aproximar pessoas para negócio, fazer um network positivo, onde você é interessante e não interesseiro. Focar no próximo, saber do que o próximo pode trazer para você. Isso é importantíssimo. Nenhum homem é uma ilha, ninguém faz sucesso sozinho. Então vamos lá, pessoal, vou convidar aqui o nosso convidado especial, a Juliana Pavan, a nossa gerente aqui que cuida da nossa empresa, acabou de entrar agora também, que legal. A Imob VIP 360, construtor inteligente. Aí, pessoal, o Júlio também, lá de BH, Minas Gerais. É isso aí, galera, que bacana. Vamos então aqui, eu vou aceitar. Júnior, faz favor, um minutinho aqui da sua presença. Aqui, já vou aceitar o JetCar. Pelo Jet, né? Ou é pelo dele normal? Pelo Jet? Então já mandei o convite para ele aqui. Aguardando o Jet Casas aceitar. Aqui, que legal, Marcelo, muito boa noite. Grande Wagner, tudo bem, cara? Tudo bem, graças a Deus, prazer falar com você. Olha quem está aqui do meu lado, já teve alguns contatos contigo. Fala, Júnior, tudo bem? Bem, pessoal? Bom, Marcelo? Tudo bem, seja bem-vindo. Boa noite a todos aí, a todos os participantes, muito obrigado pelo convite, de poder conversar um pouco sobre o mercado de casas pré-fabricadas, industrializadas. Eu estou à inteira disposição de vocês aqui. Que bacana, que legal, que legal. O Marcelo aí é um empreendedor, né, que trabalha com casas pré-fabricadas, tem a empresa dele, já atendeu aí mais de 30 mil casas no Brasil, e através do nosso amigo em comum que nós temos, né, Marcelo, que é o Wilson Magalhães, fizemos um convite aí, o Marcelo de Bate Pronto já aceitou o nosso convite. Fico muito grato por você estar aqui na nossa audiência, conversando com a gente, poder passar aí a sua experiência e a sua visão de mercado. Eu acho que você tem muito a somar com a gente hoje, porque nós, Marcelo, do parcelamento do solo, hoje a gente está numa situação que a classe média, né, eu falei isso em outras lives já, a classe média está tendo muita dificuldade em adquirir alguns business, né, em adquirir os lotes, a produção que a gente coloca no mercado. Então a gente está com um hiato muito grande entre a classe AA e a classe CD. Então o seu produto ele cai bem aí para a classe CD. A gente sabe que alguns empreendimentos imobiliários, loteamentos, para eles serem rentáveis, para a gente conseguir atingir aquele, vamos dizer ali, né, para a gente fazer o nosso markup, a gente precisa sim trabalhar com áreas construídas. Então, ou seja, a solução da Jet Casas cai como uma luva aí para quem está com empreendimento para classe C, D, né? Então, assim, que queira trabalhar esse business junto. Eu gostaria que você falasse um pouco aí, que você se reapresentasse novamente, falasse um pouco da sua solução e de como você está enxergando essa nova guinada no mercado imobiliário aí para o brasileiro. Perfeito. Bom, a Jet Casas é uma empresa, ela tem 20 anos de experiência. Na verdade, ela nasceu dentro de uma construtora, vamos chamar convencional, né? E sentindo a própria necessidade, isso há 22 anos atrás, sentindo a necessidade de melhorar a produtividade, poder exercer um controle melhor sobre os processos dentro do canteiro, né? Todos sabem, todos discutimos isso há muitos anos, as questões da baixa produtividade, do alto desperdício, da baixa qualidade, né? Principalmente em empreendimentos em escala, que tem que ser feitos numa velocidade mais rápida. Você fica à mercê daquela mão de obra, à mercê das equipes técnicas locais. Então, a empresa lá atrás, há 22, 23 anos atrás, tentando já um pouco acomodar essa questão, tentando criar soluções que pudessem acelerar os processos e facilitar o planejamento, o controle, partiu para a busca de sistemas industrializados. Não, nós não podemos dizer que sistemas industrializados de construção são novidade, né? Porque, enfim, você já tem isso
bem consolidado nos Estados Unidos, com sistemas, outros tipos de sistema construtivo, principalmente steel frame, wood frame, na Europa, sistemas pré-fabricados à base de concreto, também com alguma coisa em steel frame. Então, cada região acaba tendo a sua particularidade, né? A sua facilidade na obtenção e em encontrar tanto a mão de obra necessária para produção, montagem, desenvolvimento, quanto os próprios insumos, né? Então, quando a gente partiu para tentar desenvolver um processo pré-fabricado brasileiro, né, que pudesse ser utilizado e replicado em todas as regiões do Brasil, a gente foi buscar aqueles materiais que a gente efetivamente pudesse encontrar em todas as regiões, né, que não fosse nenhum material especial, com fornecedores específicos, né, que pudesse ter alguma dificuldade em determinada região. Então, a gente começou pelo concreto, e aí, a partir daí, empregando o tijolo cerâmico na sua composição, e daí que começou as ideias, os primeiros ensaios, para a gente chegar onde a gente está hoje, né? Hoje, a Jet Casa tem um sistema homologado pelo SINAT, né? Pelo Sistema Nacional de Avaliação Técnica, que é o nosso, que é o DATEC, né? Nós temos o DATEC 8C, se não me engano, é um dos primeiros do Brasil aí, que continuam homologados. E é uma batalha árdua aí, diária, né? De controle, fiscalização, ensaios, e, enfim, e nós estamos até hoje aí batalhando nesse mercado, nesse setor, porque ainda a construção industrializada é muito incipiente no mercado, né? Ela ainda... Nós não concorremos entre os processos industrializados, eu acho isso. Eu acho que a gente ainda tem que quebrar um pouco os paradigmas da construção convencional e mostrar que os processos industrializados conceituados, que passaram por todas as fases, ensaios, testes e controle, que eles vão sim trazer grandes benefícios, né? Tanto no planejamento, controle, custo, né, diminuição de despesas administrativas, despesas indiretas, payback do capital, né? Você pode entregar um empreendimento com um prazo muito mais curto. Então, isso tem uma série de benefícios na incorporação, né? Eu acho que hoje em dia você tocou num ponto muito importante, a queda da taxa de juros do mercado imobiliário é um fator que está transformando a maneira como se desenvolve a incorporação, né? Eu acho que principalmente os seus parceiros, os seus seguidores, que são muito ligados ao loteamento, hoje em dia provavelmente as parcelas a parcela com a casa para esse mercado de médio, baixo médio, né? Ele já se aproxima muito das parcelas do lote, né? Sendo que esse público muitas vezes ele está pagando a parcela do lote, mas ele não tem o dinheiro para construir a casa, né? Então ele fica lá com o lote pagando, não sai do aluguel, não tem o dinheiro para construir a casa, e aquilo, na verdade, para ele passa a ser um problema, né? O que deveria ser um sonho, para ele acaba sendo um problema, porque ele tem lá a despesa da parcela do lote, a despesa do aluguel, não consegue juntar dinheiro para construir a casa, e muitas vezes o que todo mundo passa, começam a vir os distratos, né? Então, eu acho que hoje em dia, muitos dos loteadores, muitas das empresas que eram focadas só em loteamento, estão enxergando o mercado de uma outra maneira e entendendo que pelo menos uma parcela dos seus empreendimentos tem que ser com residências já ele tem que dar essa opção para os clientes dele naquela região, que você efetivamente vai resolver o problema do seu cliente, né? Ele vai fechar com você vai entregar a casa para ele vai, ou você vai administrar a carteira, ou você vai desligar a carteira com o agente financeiro, não importa, depende do perfil de cada empresa, mas você vai efetivamente conseguir um número de interessados, de cliente maior, e de fato vai deixar de ter esse tipo de problema, que é a pessoa ir abandonando pelo caminho essa questão só dos lotes, né? Sem a construção em si. Então, eu te digo que de 2019 para cá, do início de 2020 para cá, esse ano, com a queda gradativa dos juros, o aumento das empresas que nos procuram, que são loteadoras, né? Que isso nunca existiu aqui na empresa, nós temos 20 anos de experiência, nós não tínhamos procura de empresas que são
do segmento único de loteamento. Nós não tínhamos esse perfil. Agora, esse ano, é só o que aparece, no bom sentido, né? Então, é uma mudança significativa do mercado, da cultura, e eu acho que isso vem para ficar. Eu acho que só deve consolidar essa atuação e esse novo perfil de negócio. Não parei Legal, de falar, Marcelo. você tem uma pergunta, né? Não, imagina, pô, você está explanando aí o teu business e nós estávamos, confesso para você que a nossa audiência ansiosos, né, para te ouvir, para sua opinião, porque você é o linha de frente, você é o comandante, você é a parte estratégica do negócio e você falar para a gente que está tendo essa curva, né, essa mudança, principalmente dos loteadores, né, estão buscando parcerias com você, isso do ponto de vista da quebra de paradigma é muito legal. Por exemplo, eu estive no Canadá recentemente, né, antes da pandemia um pouco, e eu visitando alguns loteamentos na região ali de Ontário, né, na província de Ontário, na região de Toronto, mais especificamente ali Cambridge, Waterloo, aquela região. E aí Mississauga também, que é bem próximo. E eu estranhei, porque assim, não tem oferta de lotes para a classe média lá, lotes, é muito pouco, é mais para classe, só alto padrão, porque para a classe média, para a classe baixa, que também não é a nossa classe baixa daqui, né? Lá no Canadá realmente não existe favela. Sem dúvida. E aí o que acontece? As parcerias são interessantes, então tem o proprietário da Gleba, o proprietário da área, né, e isso é um percentual baixo. Por quê? Porque geralmente a construtora, ela já é a loteadora, então ela não vende o terreno, ela já vem, faz o parcelamento do solo e já vem com as áreas construídas. Inclusive no nosso canal do YouTube eu fiz uns vídeos falando dessas curiosidades. Então aqui no Brasil a gente precisa, nós aqui somos responsáveis, né, por entregar um produto de melhor qualidade, um produto mais harmônico. E eu acho que essa ideia agora de trabalhar essas casas pré-fabricadas, esses bairros mais projetados, vai melhorar em muito o nosso layout de business, porque é uma bagunça o que faz com o parcelamento do solo, porque assim, quando você abre um loteamento para classe CD, às vezes o camarada começa ali, nada contra, porque é o que ele pode, mas ele começa, faz uma casa sem reboco, às vezes não termina o muro, coloca uma lata na frente, tudo, né? Descaracteriza tudo, vira aquele negócio que a gente já sabe. Então o nosso projeto urbanístico, por mais que os arquitetos aí que estejam nos ouvindo façam um bom planejamento ali, entreguem um bairro projetado, planejado, se não tiver essa cultura de ter casas, claro que pode ter modelos diferentes também, por que não? Nos Estados Unidos também é assim, no Canadá, dentro das casas, as casas são iguais, por fora ele muda um pouco ali a embalagem, né? Inclusive, Wagner, a gente é defensor dessa ideia que no mesmo empreendimento você tem que ter opções diferentes, mesmo de planta, né? A industrialização, no nosso caso, e mesmo dos outros sistemas disponíveis por aí, ela não significa que você tenha que trabalhar com um determinado projeto engessado, né? O que você precisa é ter um determinado volume, né? Então você não pode mudar de um em um, certo? Mas você pode trabalhar com a pessoa faz o seu lançamento, tem o seu empreendimento, o seu loteamento, e pode ter lá 3, 4, 5 modelos de casa, dependendo do tamanho do seu empreendimento, dependendo do número de lotes, onde o cliente vai escolher o lote dele e vai escolher a casa que ele vai colocar em cima. Só que elas vão ser pré-determinadas, né? Elas vão ter lá uma característica padronizada, um layout que evidentemente foi desenvolvido por um arquiteto que tem visão, que tem conceito, e os empreendimentos não ficarão mais com aquele aspecto todo desfigurado. E inclusive por questão da segurança, que as pessoas começam a fazer reformas e adaptações sem nenhuma checagem da questão estrutural, e a gente está cansado de ver isso, né? Muitos engenheiros olham essas reformas que são feitas em empreendimentos de classe C e D, não entendem nem como é que, a gente não entende nem como é que aquilo se sustenta, mas está lá, e acontece muito, Então, você tem ambientes que não tem um bom conforto térmico, que não tem um bom conforto acústico, né? Que não tem o espaço mínimo exigido, né?
para uma convivência harmoniosa. Então, é tudo isso que tem que trabalhar em cima para oferecer isso pronto pro morador, né? Mesmo na classe C e D, né? Eles têm direito em morar em um ambiente harmônico, né? Com saneamento básico, né? Com internet. Então, isso tem que ser pensado, tem que ser oferecido e o retorno vai vir, ele é garantido para o incorporador, para o empresário. Com certeza. Nós temos aí, né, Marcelo, uma responsabilidade social para com a sociedade, né? A gente tem que devolver na medida, porque a vida, na verdade, ela só nos devolve na medida das nossas entregas. Eu sempre falo isso para a minha audiência, para as pessoas que me acompanham dentro dos cursos, dos eventos, né, dentro das assessorias que a gente faz. Meu amigo, qual que é a sua entrega? O que você está entregando aqui pro mercado? O que você está entregando para as pessoas? A vida só vai te devolver na medida das suas entregas. Pensando nisso, Marcelo, diga uma coisa para mim aqui e para a audiência agora, né? Que a gente vai até abrir depois umas perguntas aí, que eu acho que o pessoal está ansioso. Você hoje, você consegue atender qual a demanda que você conseguiria atender hoje, tá? E qual região aqui hoje que você atenderia no Brasil, assim, que você tem uma logística favorável? E qual é o tempo de contratação? Qual é o tempo de fila de espera? Por exemplo, o camarada está lá no Rio Grande do Sul, você consegue atender? O camarada está no Rio de Janeiro, você consegue atender? Porque esse é o nosso público, é um público seleto, tá? Público seleto de loteadores que estão com essa visão empreendedora de querendo empreender com casas dentro do empreendimento. Porque tem algumas regiões, por exemplo, eu estou com um business agora para lançar, que é na região ali de Goiás, Goiânia, tá? E a gente fez os estudos urbanísticos, as investigações legais, as investigações urbanísticas, fizemos uma pesquisa de mercado, analisamos a demanda, a cidade, etc. Perguntamos bastante, passamos tempo analisando e a gente identificou que para parcelar somente o solo para vender terreno não ficaria, até dá para fazer, né? Mas a demanda da cidade é por casas e por o extrato social CD. Então a gente vê que para viabilizar aquele empreendimento, a gente vai ter que trabalhar com área construída. Então assim, como eu ando bastante pelo Brasil, qual a região e qual o tempo para você atender e se você consegue atender e a quantos km aí da tua cidade você consegue atender esse público aí, e falasse um pouco também, né, emendando aqui a pergunta, para ela não ficar tão extensa, mas já ficou, com relação aos custos também médio aí pelo metro quadrado, o pessoal entender mais. Perfeito. Wagner, em construção industrializada, né, no nosso caso é off-site construction, né, que a gente faz em linha de produção, transporta e monta no canteiro. A logística ela é importante, né? Então, como que funciona? Como que a gente analisa cada empreendimento? Onde nós já temos unidades funcionando, ok? Então hoje tem unidade funcionando, operando com Jet Casa em Fortaleza, Lauro de Freitas na Bahia, Magé no Rio de Janeiro, São José do Rio Preto, São Paulo, Chapecó, enfim, agora Cuiabá. São unidades que a gente tem já montadas, que ou estão atendendo algum empreendimento específico ou estão em fase de aprovação entre um determinado empreendimento e início de outro, certo? Nessas unidades, a gente faz parceria e atende os interessados, os clientes, entregando os kits montados para eles, ok? Então, ele vai procurar a Jet Casa ou vai procurar a Jet Casa de cada, né? Você citou o Wilson, em breve, até o fim do ano, a gente tem uma Jet Casa operando com o Wilson em Porto Velho, em Paraná, que vai atender o estado de Rondônia. E ele fica responsável para atender todos os pedidos daquela determinada região. Onde não existe uma unidade funcionando, aí é um processo um pouco diferenciado. Nesse caso, onde tem fábrica rodando, nós não temos limitação de número de casas, né? Então, o parceiro pode pedir 10 casas, pode pedir 15 casas, enfim, vai depender da demanda dele local. Caso a gente não tenha uma fábrica que viabilize o transporte da linha de produção até o empreendimento, né, em função do frete em viabilizar essa compra, né, esse negócio, a gente fornece o sistema para a construtora.
o sistema para a incorporadora. Então, a Jet Casa legal. os projetos quantitativos, de material, mão de obra, planejamento de produção, treinamento, acompanhamento técnico, fornecimento de formas, ok? A parte do gerenciamento das informações com o agente financeiro, tudo isso a gente vai prestar o serviço, mas é o cliente que vai executar com a sua própria mão de obra, é o parceiro que vai executar com a sua própria mão de obra. Então, das 30 mil casas que a gente fez, talvez 26 mil, 27 mil tenham sido feitas através desses parceiros e não diretamente pela equipe da Jet Casa matriz, digamos, né? Jet Casa aqui pré-fabricada. Então, esse é um modelo que a gente replica no Brasil inteiro. Então, nesse conceito, nesse modelo, eu atendo qualquer região do Brasil. Hoje a gente tem, com certeza, negócios em andamento ou em negociação em todas as regiões. E já executamos obras em todas as regiões. Norte, Nordeste, Oeste, Sul, Sudeste. São 30 mil unidades espalhadas por aí. Certo? Olha que bacana, que bacana. Você disse um pouco a respeito do custo. Aí são custos distintos, tá? Vou passar um pouco uma ideia aqui, porque o material teve um processo de alta nos últimos 60, 90 dias aí, totalmente fora de padrão, né? Eu gostaria que você falasse sobre isso também aí, o que isso impactou aí para você, o que está impactando e qual a sua visão, se você, como é experiente, né, você é um player do mercado com relação às áreas construídas, se você acha que isso que ele consegue ainda baixar, ou se vai ter que ter algum ajuste aí, até nos programas habitacionais do governo, o que você acha sobre isso também, para complementar aí? Você acha que vai baixar, vai subir de novo esse material, ou vai estabilizar aí? O que você acha? Sua visão. Eu acho que, primeiro, você tem o impacto do dólar, e o impacto do dólar tem alguns insumos da construção civil que são commodity. Então, não vejo uma redução no curto prazo. Não acho possível. Cimento e aço, por exemplo, não vejo possibilidade de... É claro que a gente teve um momento sui generis aqui, certo? Que foi a pandemia, onde toda a cadeia da construção civil, como todos os outros setores da economia, tiveram uma determinada atitude no início do processo, né? E todo mundo desmobilizou, deu férias, diminuiu produção e etc., imaginando que o impacto ia ser grande em todos os setores, como em alguns realmente aconteceu, mas no caso da construção civil foi ao contrário, né? A cadeia se desmobilizou em certo momento e só houve aumento de procura, aumento de concretização de contratos, aumento de lançamento de vendas. Então, tudo isso impulsionado pelo juro baixo, né? E quando eu falo juro baixo, eu não digo nem só o juro baixo do financiamento especificamente. Eu digo o juro baixo do retorno do investimento para o investidor, para o capital, para o investidor. Então, hoje, os investidores, praticamente, você não tem mais o mercado financeiro com renda fixa para colocar o seu dinheiro. Então, ou você vai para a renda variável, ou você vai investir em construção, né? Nos Estados Unidos, os fundos imobiliários, o mercado de construção civil é do mesmo tamanho da Bolsa de Valores. Se não for maior, né? O número de financiamento, né, do mercado imobiliário é gigantesco em relação ao PIB. No Brasil, acho que é 10 vezes menos. Não tenho os números de cabeça aqui agora, mas é no mínimo isso. Então, esses dois fatores, né, a baixa do juro, mas pesando nos dois lados, tanto na redução das parcelas, efetivamente, para o consumidor final, quanto agora o investidor não tem mais onde pôr o dinheiro dele. Então, muito desses recursos estão vindo para o mercado da construção civil e vão continuar vindo. Então, esses fatores, né, em conjunto com a redução da atividade no início da indústria, né, dos insumos no início da pandemia, causou o caos que a gente está vivendo agora, né? Está normalizando, entre aspas, mas está normalizando o fornecimento, né? O preço não está caindo. Por quê? A demanda continua alta, né? Então demanda continua alta. Um cenário de redução de preços onde a demanda continua alta. Não tem. Então eu não vejo isso. Eu vejo que o mercado tem que se mobilizar e com os agentes financeiros, os órgãos públicos,
a casa Verde e amarelo agora, né? a casa verde e amarela, e vai ter que ter uma acomodação desses termos, porque hoje em dia é inviável. O material subiu 30 e poucos por cento em 60 dias, em 60 e poucos dias, né? Quem tinha Então, Marcelo, para fazer, né? Eu assim, conheço alguns construtores pequenos que pararam. Falou, olha, eu vou segurar agora o momento, não vou lançar. Porque assim, a lei da oferta e procura, né? A demanda. Subiu o material, consequentemente subiu a mão de obra, porque buscou bastante, né? Eu estou falando daqueles métodos convencionais ainda. Tijolo, cimento, ferro ali, aqueles métodos tradicionais que a gente já conhece. Desculpe interromper, mas no nosso caso, os nossos insumos são os mesmos da construção convencional, né? O nosso painel, ele é um painel misto de concreto armado e tijolo cerâmico. O nosso painel homologado, né? O nosso carro-chefe. Faz outros elementos pré-fabricados também. Mas esse carro-chefe nosso homologado, ele é de tijolo, concreto, laço. Eu uso o mesmo insumo da construção convencional, entendeu? Então a gente sofreu assim, material mesmo impacto. Mesmo impacto. E assim, teve pessoas que pararam, construtores pequenos assim da região aqui de Londrina, falou, Wagner, eu vou dar um tempo, vou ver como é que esse mercado, vamos deixar a água decantar de novo para mim ver o que eu vou fazer, porque assim, o terreno subiu os insumos, subiu a mão de obra e o Minha Casa Minha Vida está no teto lá ainda, então acaba aqui não fechando as pontas do negócio. Agora, aproveitando o Léo Carolo aqui, vai ter repasse de preços, no caso, obviamente, não tem como segurar, né, Marcelo? Mas como é que você está? Você tinha estoque de matéria-prima? Como é que você está? O teu preço antes desse boom imobiliário que a gente está atravessando agora, para agora, com esse preço dos insumos lá nas alturas, teve uma variação? Qual é o percentual para a galera saber? Que você conseguiu manter? Não, Wagner, o nosso insumo, a gente trabalha bem just in time. Então a gente faz um pedido de um determinado número de casas e vai comprar o material para aquele determinado número de casas, né? E o giro disso é relativamente rápido, né? Então depende da fábrica. Aqui em Rio Preto a gente faz uma casa por dia. Um parceiro nosso da CIA de Uberlândia, por exemplo, ele faz 3 casas por dia. Então o giro é muito rápido. Então evidentemente que ali a gente tinha um pouquinho de estoque quando começou a subir, mas eu estou consumindo material toda semana. Não tem jeito, né? Então toda semana eu compro insumo. Eu não tenho nem área de armazenamento nas fábricas. Elas são just in time mesmo. Cabe ali o que a gente vai consumir na semana, cabe ali a areia, a pedra, o aço que a gente vai consumir na semana e tem que chegar toda semana. Então, não tem jeito. Para cada nova proposta, a gente faz uma cotação. Ficou muito tempo, digamos, né? 2019, que a gente nem olhava muito a planilha dos insumos, né? Mas agora a gente está olhando toda semana. Vai fechar uma nova proposta, eu chego no meus suprimentos, pessoal, né, atualiza a planilha de custo aí para mim, cada material vai dar uma variação e a gente passa o preço naquele momento, entendeu? Então, fica evidentemente complexo hoje você fechar um empreendimento de longo prazo, né? Então, a que preço a gente fecha hoje? Evidentemente que em habitação popular e em larga escala, as margens são pequenas, né? Então, a nossa margem em casa por painel, ela é baixa. Então, se você fala num aumento de custo de 7%, 8%, já comprometeu aquele teu empreendimento, né? Já comprometeu aquele teu processo. Então, tem que ter uma visão muito em cima ali no supply chain, né, Marcelo? Para você, imagina a correria que é aí, ficar em cima aos detalhes, todo dia analisando esses dados que estão voláteis, né, e está mudando a cada dia. Mas assim, você está vendo... A gente tem bons parceiros de longo prazo e fiéis, e, enfim, com relação boa, com relacionamento bom. Então a gente está tentando não fechar contratos, né? Por exemplo, a gente tem um determinado parceiro lá que está consumindo 200 casas, né? Vou citar o nome de um parceiro fiel nosso, que chama Plátano de Jundiaí. Então agora ele está tocando um empreendimento são 200 casas, mas está fazendo uma etapa de 80.
né? A gente está entregando 10 casas para ele por mês, 10 casas, 10 kits, né? 10 kits por mês. Só que a cada kit, a cada pedido de 10, a gente refaz o orçamento, entendeu? Abre os preços para ele, né? Ó, parceiro, tá aqui, ó, isso subiu, minha margem tá aqui, enfim, não tem como. Aí vai compondo, né? Porque também se ele for, não é a questão do sistema, né? Se ele não fizer com a gente e for fazer com um convencional ou com outro processo, os insumos dos outros também subiram. Então, os insumos também estão nas alturas. E você vê aqui que você vê aqui, ó, o Ricardo Naves, ele perguntou aqui, ó, ele não falou o preço do metro, mas é em função disso, Ricardo, está muito volátil. Mas você consegue dar um parâmetro aí do preço do metro quadrado dela pronta lá, instalada lá em cima do lote do camarada, o Marcelo. E aproveitem aí, pessoal, seguem aí, ó, @jetcasas no Instagram, tá? E vocês vão ter notícias aí, praticamente toda semana o Marcelo tá publicando aí no Instagram dele, e também tem lá o www.jetcasas.com.br, é isso, né Marcelo? Que lá você consegue explanar melhor ali Entre lá, pessoal, ó, www.jetcasas.com.br, ou siga aqui no Instagram, @jetcasas, e aí você vai estar recebendo aí os conteúdos que o Marcelo está colocando para a audiência dele, que é a nossa, né? Então você tem um parâmetro aí para colocar para a gente, Marcelo? Hoje, tá? Claro que amanhã pode mudar, Wagner, eu me sinto muito seguro, totalmente seguro, para falar dos custos a respeito do que está incorporado no sistema, certo? Então, aqui é aquilo que eu forneço, né? Então, eu posso te falar com exatidão na data de hoje, né? Dessa semana, quanto que está o custo de produção para os painéis de paredes, painéis de lajes, oitões pré-fabricados, que é o que a gente fornece, né? Que para quem está usando aí, para quem está nos ouvindo aí que não sabe muito sobre o processo, seria o equivalente a você estar com toda a tua estrutura e fechamento da casa pronta, né? Então são paredes rebocadas, com tubulação elétrica, com tubulação hidráulica, com a laje, com os oitões, montada, transportada, né, digamos aí até 50, 70 quilômetros da fábrica. Hoje, esse conjunto, ele custa, né, para a JetCasa em torno de R$400 por metro quadrado, ok? Esse é o meu custo de produção, transporte e montagem para entregar uma casa, de 45 a 70 metros, um projeto relativamente padrão aqui na nossa região, meu custo. Quando eu vendo isso em escala, né, quando eu tenho, por exemplo, a gente está fazendo para a RNI aqui, para a Rodobens, 178 casas, a gente consegue um custo um pouco melhor. Esse da Rodobens, por exemplo, não tem problema em dizer aqui para os seus seguidores, a gente está vendendo para eles um kit de 54 metros quadrados a R$27 mil, montado, entendeu? Aí, para complementar o que você me perguntou, quanto custaria isso completo, né? Eu acho que, fora o que a gente entrega, você precisa de pelo menos uns 600, 650 reais por metro quadrado, 700, dependendo da região, para ter a casa ali da fundação ao acabamento. Eu não me sinto nada à vontade em falar em número, né? Porque isso vai depender do volume, do memorial, vai depender do projeto, mas eu sei que o pessoal fica curioso em saber. Então eu estou dizendo assim, gente, bem, né? Pode ser 10% para lá, 10% para cá, dependendo do volume, dependendo do projeto, ok? Dependendo da região, mas basicamente é isso. A parte ali dos painéis, a nossa estrutura, ela vai ter um custo de produção aí de R$400, 380, 400, e eu vou vender isso para a construtora, vou vender isso, não no varejo, né? Mas eu vou vender a 520, 530 reais por metro quadrado. Você tem que pôr margem e imposto, não tem jeito, né? No varejo eu vendo esses kits a 600, 620 reais o metro quadrado aqui na minha região. Ok? Então, só para as pessoas que estão aí na iminência de começar alguma coisa, que são aqueles mais leigos, ou seja, uma casa de 50 metros ficaria entre R$600 o metro quadrado dela. No varejo. No varejo. No atacado, isso, no varejo.
500, 500 e pouquinho. Entendeu? Exatamente. Olha aí, pessoal. Olha aí que é muito mais barato do que o modelo tradicional, tá? E assim, o Marcelo, ele te dá toda a assessoria também. Não é uma coisa assim, vou comprar e não vou ter ninguém, não vou ter um feedback, nada. Existe um treinamento e o Marcelo vai analisar se ele pode te atender também, porque tem essa questão da logística, tá? E de repente você tem um canteiro de obras também, ele pode fornecer a tecnologia, né, Marcelo? Isso pode aí. te fornecer os processos, os projetos, a homologação, porque tudo isso aí os bancos financiam, porque o projeto do Marcelo é homologado. Agora faça um custo aí com a sua planilha de custo. Compensa e compensa em muito. E não só no preço, tá? Compensa também na rapidez, né? Nos custos indiretos, no retrabalho, né? No próprio passivo trabalhista, ok? Você vai, imagina você transferir a produção do teu canteiro, né? 200 unidades, 300, num canteiro gigantesco, vocês sabem o tamanho em lote que isso significa. E imagina você servir isso de insumo, controlar a produção, controlar essa mão de obra, né? Então, desperdício, qualidade, prazo, nada disso você consegue controlar direito, por melhor que a construtora seja, por melhor que a equipe seja, né? Eu costumo dizer isso muitas vezes, boas construtoras, né, regionais, discutem com a gente, falam, não, mas eu tenho uma equipe boa que faz X casas por mês, etc. Maravilha, tem mesmo, existem excelentes profissionais, mas você mesmo já está dizendo qual é o problema. Você tem uma equipe boa, com um cara digamos, de confiança, que te dá um resultado razoável, né? Mas se você olhar na média, né, se você precisar arrumar uma outra equipe, se você for para uma outra cidade, aí você vai cair na vala comum, vai ter que experimentar, vai dar errado, vai contratar outro, vai perder tempo, vai perder dinheiro, e é assim que as coisas funcionam, né? Quem já construiu um empreendimento em locais diferentes sabe do que eu estou falando, sabe o tanto que é sofrível, sabe o tanto que tem problemas inesperados na execução desse processo. Então, a industrialização, ela vem exatamente... Eu costumo dizer, é mais barato, né? Para falar que é mais barato, eu não preciso explicar muito. Eu uso os mesmos insumos da construção convencional, só que faço em indústria com menos mão de obra, né? Então, não tem como ficar... Um processo industrializado, né? Um processo industrializado. Chegou uma pergunta aqui em box. Chegou uma pergunta em box aqui, Marcelo, que ela é muito pertinente, tá? O Júnior acabou de passar aqui para mim. Aquele sistema do camarada, que tem um empreendimento, tem um loteamento, e ele separou ali uma super quadra para fazer, eu acho que é isso, né? É isso. Separou uma super quadra ali para fazer ali 50 casas, 60 casas numa super quadra do empreendimento dele. Ele está tratando junto com a Caixa para aprovar aqueles projetos no sistema de empreendimento, tá? Que é um sistema bom de trabalhar. Você consegue atender da mesma forma? Você consegue, ao invés dele construir na construção convencional, ele aprovar o projeto dele junto com a Caixa em sistema de empreendimento, aquele que ele vai incorporar? Acho que caiu aí o do Marcelo. Caiu um minutinho. Voltou. Isso, mas voltou. Deixa eu olhar de novo aqui, é isso mesmo. Vamos lá. Ele chegou a pergunta assim, olha, eu sou um incorporador. Tá? Então eu vou trabalhar com o banco no sistema de empreendimento incorporação. Então, ou seja, o banco vai liberar o recurso para ele ali, para ele poder fazer as casas desde que ele tenha vendido já, porque ele incorporou via cartório, está tudo certinho, bonitinho. O Jet Casas também atende ele nisso, nesse sistema construtivo? Dá para fazer? Dá, sem limitação, sem problema. Sem problema nenhum. Não tem restrição nesse sentido, entendeu? Ele pode fazer tranquilamente, pode adaptar a arquitetura dele, pra gente é indiferente, entendeu? Ele pode fazer com certeza, não tem maiores detalhes. Você conseguiu ver a resposta aqui do Jean Cardoso, Marcelo, que está aqui embaixo? Tem mais a estrutura, pelo que entendi. Custa em torno de 650, seria isso? Dando um total em torno de 1.200 o metro quadrado? Não é isso? Não, mas a estrutura não. Na verdade, os 600 que eu te falei, os 500, 550, digamos, né? Para contratar bastante, né? Um número bom, né? Isso. É a estrutura da casa. Estrutura, fechamento,
né? Reboco, tubulações elétricas, tubulações hidráulicas, ok? O que fica fora desse preço, okay? Que teoricamente não faz parte do sistema já de casa, não faz parte do sistema industrializado, é a fundação, cobertura e os acabamentos, entendeu? Piso, pintura, louças, metais, é isso que está fora desse preço, né? Então, a estrutura da casa rebocada, com tubulação elétrica, tubulação hidráulica, R$500 a R$600. Preço de venda já, né? Digamos, a gente fornecendo. Preço de custo para a construtora, evidentemente, você tira a margem imposto em cima desse número, ok? Que vai cair lá para os R$400 o custo de produção, né? O custo para a construtora que usa o sistema. E aí, o que faz chegar ali nos R$1.000 e poucos no metro quadrado vai ser o memorial descritivo que você determinou, né? Que é o seu arquiteto, o seu engenheiro aí vai determinar no empreendimento. O CUB Sinduscon SP hoje vale R$1.500 o metro quadrado. Se você for colocar na ponta do lápis ali, né, toda a cadeia de custos, impostos, leis sociais, etc., ele vai falar hoje em 1.500. Mas, enfim, a gente faz também, aqui a gente faz as nossas próprias casas também, certo? Não para terceiros, não para empresa, mas a gente faz algumas casas aqui para vender em loteamentos prontos, entendeu? E o nosso custo tem ficado nisso aí, 1.100, 1.150, uma casinha um pouco melhor, sem contar, que falar em custo de casa é sempre complexo, né? Você tem que entender o que está dentro desse memorial, né? Então tem muro, não tem muro, tem paisagismo, não tem paisagismo, tem portão, não tem, tudo isso, tudo que eu estou discutindo com vocês aqui até o momento, eu estou dizendo da edificação, né? Estou falando em custo da fundação à cobertura, né? Sem considerar nada externo, calçado, e etc. Mas aí o camarada é aquele negócio, né, Marcelo? O céu é o limite e ele pode também comprar no volume, né? Por exemplo, eu contratei lá, na primeira etapa do meu business, 50 casas com você. Né? Eu vou pegar o meu memorial descritivo, o que eu tiver que compor com aquilo, eu vou comprar em escala também, eu vou conseguir uma margem reduzida, etc. Então eu acredito que dependendo da região que o stakeholder estiver, ele consegue chegar ali na verdade, acho que vai ficar ali entre 1.000, 1.100, 1.200, essas populares aí para o extrato social CD. Agora imagina, se você tem uma timeline de um projeto reduzido, né? Se você tem aí menos encargos trabalhistas, né? Menos retrabalho, tudo isso você tem que colocar na ponta do lápis. Na verdade, pessoal, não tem almoço grátis, tá? O que tem muito aí é estratégia, tem que ser estratégia, fazer os cálculos prévios, analisar todas essas variáveis, mas com certeza, sem medo de errar, tá? É melhor que o projeto tradicional. Em relação a tempo, então, nem se fala, né? E essas outras variáveis que o Marcelo colocou pra gente. Mas enfim, né, Marcelo? Eu acho que com relação a custo, hoje, eu acho que as empresas ainda precisam... como eu posso dizer, elas precisam dar mais importância ao planejamento e ao orçamento verdadeiro, real, seguro, né? A gente discute muito orçamento com empresas que têm base de números que, enfim, você não sabe nem de onde ela vem, né? Falei com o meu empreiteiro que vai fazer X na mão de obra, não sei o que tal, não, eu vou construir por X. Não constrói não, mas mostra aí para mim a planilha que você não vai construir. Quantos caras ele vai usar para fazer isso aí? X, por quanto tempo? Não, faz a conta aí, não vai fechar, ele não vai te entregar. Então, isso ainda acontece muito, né? Muito amadorismo. Essa cadeia dos empreiteiros, que na verdade são bons mestres, né? São bons mestres de obra, que têm, claro, toda a sua importância na cadeia de construção civil, são indispensáveis, mas eles não são estrategistas, eles não são orçamentistas qualificados, né? Então, eles não são planejadores qualificados. Então, eu acho que isso ainda falta. Nunca acerta. Nunca acerta. Ele nunca acerta. Ele fala que ele vai gastar 18 metros de areia na obra total de determinado tamanho, aí depois faz você ficar comprando picado.
Entendeu? E você está com 5 casas fazendo com ele e o seu custo vai lá nas estrelas. Aí depois você tenta repassar isso na venda, não dá. Porque o preço de venda todo mundo sabe. A gente só ganha na compra. Pessoal, gravem isso aí, tá? A gente só ganha na compra, a gente não ganha na venda. Né? Ainda mais para atender o extrato social C e D. Marcelo, mas pegando um gancho aqui, tá? Que olha, o bate-papo tá tão gostoso e a galera tá engajada aí, que a hora passa e a gente nem vê. Você também atende dentro... Ah, tá. Um outro detalhe aqui. Qual a quantidade mínima aí para contratação nesse sistema seu? Ó, onde eu tenho fábrica, não temos quantidade mínima, ok? Às vezes eu tenho alguma limitação de arquitetura, certo? Porque se chegar uma arquitetura muito diferenciada, eu acabo não conseguindo usar aquele padrão de forma que eu tenho instalado e eu não vou fazer um jogo de forma para atender uma única casa, entendeu? A gente tem aqui algumas formas que são flexíveis, que dá para atender, mas aí, como a gente está envolvido em projetos de maior volume, eu acabo não conseguindo atender essas casas diferenciadas. Aqui em Rio Preto mesmo, vou dar um exemplo, Rio Preto é a nossa cidade sede, São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Nós já fizemos aqui, sei lá, 30, 40 casas de alto padrão, mas isso há 10 anos atrás. Né? E a gente parou um pouco de trabalhar com casas diferenciadas de alto padrão, porque ocupavam muito o nosso departamento de engenharia, muito o nosso departamento de projeto, e para vender uma casa, entendeu? E aí na industrialização esse conceito não casa, não fecha a conta. Né? Então, eu gasto o mesmo tempo para desenvolver um empreendimento de 300 casas e o mesmo tempo de desenvolvimento, planejamento e etc., que eu vou trabalhar aquele projeto por um ano, né? Não por 30 dias, entendeu? Então, a gente tem que focar na industrialização, tem que focar no volume. No nosso caso, existem parceiros meus que trabalham só com varejo. Né? Então, eu tenho um parceiro em Júnior, nem vou dizer que é varejo, que hoje ele já está fazendo outro tipo de empreendimento, mas que ele atendia as casas diferenciadas à medida que esses pedidos iam fazendo para ele. Né? Mas ele estava com a estrutura montada para isso. Né? Ele tinha preços maiores, demorava um pouco mais para entregar e ele conseguia fazer esse atendimento. Mas então, voltando, eu vou saindo da pergunta principal. Mas então, eu não tenho uma limitação de número de unidade desde que eu consiga atender com as minhas próprias formas que já estariam instaladas na obra. Agora, se for empreendimento, que eu vou fornecer o sistema, aí a gente atende qualquer arquitetura, mas a partir de 50 casas. Entendeu? Legal. Olha... Legal. Não e assim, veio... Não necessariamente o parceiro, a pessoa interessada em usar o sistema, em explorar o sistema numa determinada região, não que ele tenha que ter essas 50 casas para fazer, né? Mas para justificar a gente montar uma pequena linha de produção, entregar as formas, fazer um treinamento, você tem que ter pelo menos uma prospecção, eu não vou dizer uma certeza, mas uma boa possibilidade de produzir essas 50 casas para justificar o investimento que você fez. Né? Não adianta nada de fornecer um sistema construtivo, uma fábrica que qualificada e etc. E você vai fazer 5 casas e vai perder todo o investimento que você fez com a gente. Então esse não é o foco. Né? Então, a gente não quer que uma fábrica da Jet Casa abra e depois, em 6 meses, feche a porta porque a pessoa, o parceiro, não tem mais mercado para trabalhar. Então, a ideia da indústria é isso, é você investir agora e explorar aquele investimento que você fez por anos, né? Por 1.000 casas, 2.000, 3.000, não muda mais, né? Você montou a indústria, você só vai aperfeiçoando a sua equipe. Com certeza. Você pensou aí, Marcelo, uma pergunta particular agora, sinta-se à vontade para não respondê-la, tá? Meio capciosa, mas você já pensou em fazer um sistema de franquia do Jet Casas aí? Não, nós aqui é mais ou menos uma franquia. A gente licencia o sistema para outras construtoras. O problema da franquia é exatamente essa questão do volume, certo? Porque a construção civil, ela demanda de muito conhecimento técnico, os prazos de aprovação e de incorporação, eles não são precisos, certo? Então eu não posso vender uma franquia para um determinado interessado e ficar cobrando o valor dele por mês, sendo que ele não está com um projeto em andamento.
Então, Entendi. a gente não faz franquia em função disso, porque é melhor para o meu contratante que ele esteja atrelado a um contrato específico, né? Então, Legal, bacana, bacana, legal, se ele tem legal. casa para construir, ele constrói e nos paga. Se ele não tem, ele não paga nada, entendeu? A gente vai, não vai construir mais, a gente desmonta tudo, leva embora e acabou, não tem vínculo nenhum. Vai continuar construindo? Legal. Maravilha, né? O que a gente tem é assim, conforme vai aumentando a contratação do sistema, naturalmente a gente vai reduzindo o nosso preço por metro quadrado, o que a gente cobra para o cliente, entendeu? Então, legal, motivos óbvios, né? Legal. Mais competitivo. A gente está acabando o nosso tempo, tem mais uns minutinhos aqui só para a gente se despedir e deixar a galera aí, ó, galera, segue lá, @jetcasas, www.jetcasas.com.br. Teve várias perguntas que a gente não conseguiu responder, o Marcelo tem aí, pode deixar o seu telefone também, Marcelo. Tem uma galera competente que trabalha com ele, que é o seu background, a sua equipe, para tirar todas essas dúvidas. Porque eu vi o pessoal lá de Maceió, pessoal aqui do Rio Grande do Sul, falando, olha, qual a quantidade mínima para contratar? Tem empresa para cá? Questão de logística. Teve várias perguntas. O Marcelo falou que dá para atender, entendeu? Mesmo colocando aí à disposição o projeto dele, colocando à disposição a tecnologia dele, a solução. Então, infelizmente, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas. Essa live foi um sucesso. Quero agradecer aí, primeiramente, a Deus, né, a sua crença aí, independente do que você crê, a disposição da gente estar aqui hoje, podendo compartilhar, né, com o Marcelo aí a experiência dele, abrindo aqui a nossa audiência para ele poder falar um pouco com a gente. Então, primeiramente a Deus, os meus agradecimentos, a vocês aí que seguem o Método Lote nas redes sociais, em especial o Marcelo, que tirou um tempinho dele para falar com a gente, para colocar para a gente mais uma tecnologia, mais uma opção para a gente empreender. Então fica sem empreender no mercado imobiliário quem quer. Lembra que o Marcelo falou lá no meio da live? A galera que tem dinheiro está sem lugar para pôr. Então, se você tem um loteamento aí, está parado, se você está na iminência de fazer um loteamento, se você está com dinheiro parado, quer empreender com casas, procure o Marcelo lá na Jetcasa, @Jetcasa aqui no Instagram ou www.jetcasa.com.br. Marcelo, meu muito obrigado mesmo a você por disponibilizar seu tempo aqui com a gente, tá bom? Que isso, foi um prazer, passou voando aí, quando precisar à tua disposição. Passou voando. Foi muito bom mesmo, foi muito bom. É isso aí, galera. Continue seguindo o Método Lote nas redes sociais. Em breve agora vai ter o lançamento aqui do o mestre do loteamento. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, tem muito conteúdo novo para vocês. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Nos vemos aí na próxima live. A gente vai fazer na próxima quinta com um novo convidado aqui, trazendo sempre aqui coisas novas para o nosso setor. Um abraço, fiquem com Deus, pessoal. Um abraço, Marcelão. Um abraço. Até mais. Valeu. Sucesso. Tchau, tchau.